Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja a todos vocês nesta noite maravilhosa. Vamos entrar no momento precioso, no momento da oração. Seja muito bem-vindo, você que chegou aqui no nosso canal, no YouTube, no nosso Facebook, no nosso TikTok. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Momento de oração. Convido-vos para nós orarmos nesse instante. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, adentrando na sua casa, no seu estabelecimento de trabalho, entrando através das ondas do rádio, do TikTok, do Facebook, do YouTube. Essa é uma programação de todos os sábados, programa Compromisso com a Palavra. Temos também todas as sexta-feira e vamos orar, vamos falar com Deus. Deus eterno e justo, em nome de Jesus, adentramos na Tua santíssima presença para glorificar o Teu nome. Te pedimos perdão de tudo aquilo que te desagrada e te pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, falando a Tua real vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 25 do Evangelho Sagrado de João, onde está acontecendo o nosso estudo bíblico. Hoje é o último capítulo e nós vamos ler a palavra de Deus. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Simão Pedro: ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o Senhor. Quem é que te há de trair? E dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e disse: e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Quero agradecer a todos vocês que estão ao vivo pelo TikTok. Nosso irmão Luiz, Marina, Dona Dora Silveira, já mandou rosas aí. Muito obrigado, irmã Dora Silveira. Mandou rosas. Muito obrigado. Deus abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, você e sua família. Quem compartilhou também, muito obrigado. Euguilda Mendes, nosso TikTok aí ajudando essa palavra da parte de Deus chegar para muita gente em outras partes do planeta, dos estados e dos países. Pelo Facebook também, temos aí pelo TikTok. Esse programa tem oferecimento da Bloco Sergipano. Muito obrigado a todos os motoristas de bloco do estado de Sergipe. Muito obrigado a todos os clientes. Muito obrigado a todos os fornecedores, donos de fábricas, fabricantes, todos os ajudantes, direto e indiretamente, todos que se envolvem no trabalho da Bloco Sergipano. Bloco Sergipano a partir de R$ 399,99 cada milheiro. Na fábrica, pensou em bloco, pensou Rogério do Bloco Sergipano. No 719-8646-7003, você faz o pedido pelo WhatsApp, querendo com frete incluso, a gente negocia pelo WhatsApp e você só paga no ato da entrega. Que Deus abençoe. Vamos à explicação da palavra de Deus. Queridos, em João capítulo 21, do versículo 1, hoje a leitura foi um pouquinho extensa, mas a gente vai ser muito objetivo. Do versículo 1 até o versículo 25, fala o seguinte, que o tema é a pesca maravilhosa. Ou Jesus aparece para os seus discípulos no mar de Tiberíades e ensina-os a pescar verdadeiramente. Queridos, aqui é um momento marcante na história do Evangelho, porque Jesus já está ressuscitado. Jesus aqui não está mais na condição física de debilidade. Ele já está na condição gloriosa e ele vai aparecer pela terceira vez para os seus discípulos. É interessante que mesmo na primeira e na segunda vez, nas duas vezes, os discípulos ainda não estavam muito convictos dos seus chamados apostólicos. Eles apenas ainda viam Jesus como um ser místico, sobrenatural, milagreiro, porém ainda não sabiam que quando Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito, estava dando-lhes uma missão
de serem pescadores de homens. Principalmente Pedro, que provavelmente era líder de uma equipe de pescas. E Pedro estava acostumado a pescar peixes e não sabia ainda que Jesus iria usá-lo no Pentecostes para pregar para uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Ia ser o maior de todos os discursos cristãos de todas as épocas. Jesus não olha para estes homens pelas suas capacidades falíveis, mas olha-os com um raio-x, um olhar de amor, que percebe o que os seres humanos não conseguiriam ver, o que os fariseus, os doutores não conseguiriam perceber, essas qualidades nestes homens que eram incautos, indoutos, sem conhecimento de letras. Eram homens do dia a dia, do trabalho pesado. E como numa tendência de decair para suas atividades, eles voltam a fazer suas atividades diárias e esquecem-se das suas atividades espirituais e ministeriais. Capítulo 21, versículo 1 diz: depois disto, ou seja, depois da segunda aparição, manifestou-se Jesus outra vez, pela terceira vez. A palavra manifestou-se vem do verbo manifestar, no grego phaneron, que significa fenômeno, uma aparição fenomenológica, uma aparição mística, sobrenatural, de alguém que já havia morrido, porém agora está ressuscitado. É uma aparição que marca a história física de que realmente Jesus morreu e ressuscitou. Para os islâmicos que leem o Alcorão, Jesus não morreu. A sua morte foi forjada e ele apareceu depois para os seus discípulos com o nome de quem tinha ressuscitado, mas na verdade foi porque houve uma fraude, um forjamento na morte de Jesus. Essa é a crença dos islâmicos, por isto que eles não aceitam a Jesus como Deus. Nós acreditamos piamente que Jesus é Deus, pois em João capítulo 1, versículo 1, o evangelista faz questões de dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo é demonstrado Jesus como o único Filho de Deus e não como um outro Deus. Para alguns, Jesus é apenas um profeta, e para outros, Jesus é um Deus além do Pai. Mas Jesus não é um outro Deus. Jesus é o próprio Deus, sendo o unigênito, a segunda pessoa, o Filho do Pai. Em João 10,30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Não iremos falar hoje sobre a Trindade, nem sobre o monoteísmo de Deus, mas iremos falar desse Senhor que se manifesta após a sua ressurreição para levantar os seus apóstolos, operando mais uma vez alguns sinais e prodígios. O Evangelho de João narra 7 sinais antes da crucificação de Cristo. Porém, após a sua crucificação, acontecem outros sinais, como por exemplo, quando o sangue de Jesus toca a terra. Os evangelhos sinópticos
narram que quando o sangue de Jesus topou no solo da terra, muitos mortos ressuscitaram. Sepulcros se abriram. Jesus vai operar outros sinais depois da sua ressurreição, que ele aparece para os seus discípulos quando estavam reunidos às portas fechadas. Jesus entra, ninguém sabe por onde, já com um corpo glorioso. Aqui no capítulo 21, Jesus se manifesta com um corpo glorioso mais uma vez para os seus discípulos. Essa palavra phaneron, que significa fenômeno, manifestação fenomenológica, aparece 2 vezes no versículo 1. Manifestou-se, phaneron, phaneron. E no Evangelho de João ela aparece no total em 9 vezes. Quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus pode aparecer para você no seu trabalho. Jesus pode aparecer para você onde você está agora. A glória de Deus pode se manifestar para você através de sonhos, visões e também como uma manifestação teofânica. Aqui é uma manifestação, nesse texto, uma manifestação teofânica. Teo de Deus e fania de sagrada. Manifestação de Deus de uma forma visível. Os discípulos estavam trabalhando, pescando. Quando você está trabalhando, Deus está te visitando. Hoje é sábado. Algumas igrejas não aceitam trabalho físico no dia do sábado. Mas quando a pessoa está trabalhando, ela também recebe a visita do Senhor. Não importa a hora ou o dia. Porque o trabalho também dignifica o homem e glorifica a Deus. Jesus disse: qual é dentre vós que vendo um boi no sábado caído no buraco, não vai lá para tirá-lo, porque é sábado? O homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado o sábado foi feito por causa do homem. Todo trabalho para sustento da família é um trabalho de glorificação a Deus. Porém, Jesus quer fazer-nos também trabalhadores para a sua obra. Porque há pessoas que só pensam em trabalhar de domingo a domingo e não tiram tempo para Deus. E o trabalho, quando não tem a presença de Jesus, a tendência é a pessoa ficar amante do dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No capítulo de número 21, versículo 2, diz: estavam juntos Simão, Pedro, preste atenção agora nos quais discípulos estavam com Jesus. Pedro, que havia negado 3 vezes Jesus, covardemente. Tomé, que era incrédulo, só acreditava se topasse nas mãos e visse os sinais dos cravos. E Natanael, aquele que tinha dito que nunca sairia alguma coisa boa de Nazaré. Todos 3 que haviam pisado na bola com Jesus, mas Jesus acreditava piamente que esses 3 iam dar frutos. Seriam homens que iriam produzir grandes resultados na obra do Senhor. Então Jesus vai atrás deles. A palavra é: Jesus está indo atrás de você nessa noite. Não importa se você negou, se você mentiu, se você traiu, se você decepcionou, se você se tornou uma vergonha para o Evangelho, o Senhor Jesus vai atrás de você. Aonde você está agora? Você ligou o rádio, disse: eu não vou para a igreja mais. Eu não vou atrás mais da obra de Deus, eu não vou fazer mais a obra. Você falou isso. E lavaço de covalabachúria da lavastévia. Nunca mais eu piso os pés numa igreja, você falou. Mas o Senhor Jesus, através do rádio, através do TikTok, através do YouTube, através do Facebook, está indo visitar você aí na tua casa agora, no teu carro, no teu trabalho,
nessa guarita de guarda que você fica. É isso mesmo. É com você que Deus está falando. Você que está dirigindo, que ligou o rádio e está ouvindo a palavra. O Senhor Jesus vai atrás de você, porque Ele sabe a capacidade que você tem, dada por Ele, os dons que você tem, as condições que Deus te deu para te usar na obra. Deus quer usar você, mulher. Deus quer usar você, homem. Você que se afastou, que era missionário, que era missionária, que era pastor, pastora, missionária, evangelista. Você que era evangelista, porteiro da casa do Senhor, zeladora, dirigente de círculo de oração, obreiro, diácono, presbítero, apóstola, apóstolo. Muita gente, bispa, bispo, parados, ocupados só no corre-corre. Eu estou na correria, esquecendo-se do seu chamado. Mas Jesus vai até você. Jesus está indo até você agora. Você já estava até esquecido da obra de Deus, como era o negócio de igreja. Você já estava até imaginando que nunca mais ia voltar, mas o Senhor está marcando esse encontro com você agora. E Ele fala na hora que Ele quer, Ele vai na hora que Ele quer. E a hora é dele, o tempo Kairos chegou. Aí está os três que negaram Jesus. Aí versículo 3 diz: Simão Pedro, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Aí os três acompanham Pedro, os dois acompanham Pedro, está 3 discípulos. Subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Talvez você não está conseguindo nada na vida, o seu sentido para a vida, porque você está insistindo aí pescar sem Jesus, trabalhar sem Jesus. É necessário estar com Jesus o tempo todo, até na hora que está trabalhando, gente. Tem gente que diz assim, Deus não se mete em coisas de política, não se mete em coisa disso ou daquilo. Meu amigo, Deus está em todo lugar, em toda hora, em todo instante, em tudo, em todas as coisas que você faz. Oxi. Quando nós pastores vamos dar opinião política, aí vem alguns e não bate Deus no meio de política. Meu amigo, Deus está em tudo. Até dentro do candomblé, da macumba, da magia negra, do satanás lá, do enfeitiço, Deus está lá também. Repreendendo todo o demônio, todo o mal. Oxi. Deus está na política, Deus está no brega. Deus está em todo lugar, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus só não se agrada com as obras deles. Mas que Deus está lá, tá. Deus está dentro de um bar. Deus está no meio dos bêbados. Só não está se agradando. Eu não estou pregando aqui inclusivismo, dizendo que todos estão incluídos na salvação, não. Está escrito que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Não é que Deus condene ninguém, não. É que as pessoas próprias se condenam, porque a condenação é esta, João 3,19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é um gosto de cada um. Mas a luz está em todo lugar. Só que os homens fogem de Jesus. Estão fugindo de Jesus. Pedro aqui está fugindo. Natanael está fugindo. Tomé está fugindo. Você está fugindo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Amar é mais do que gostar, viu? Não é que os homens só escolheram as trevas, não. Eles amam as trevas. A palavra chega como um incômodo. Parece até que aqui é uma válvula de escape. E pescar e trabalhar é como se fosse um escape. Para fugir da realidade, do compromisso com Deus. Para fugir da luz. Mas está trabalhando, não está adiantando nada.
Está carregando água no cesto. Essa expressão aqui se adequa muito bem a esse texto. Está carregando água no cesto. Está passando gereré, não está pegando nada. A sua vida não está prosperando, não. Está ganhando muito dinheiro, tá? Mas esse dinheiro não vai valer nada. Vai chegar uma hora que todo o trabalho que você está fazendo vai pegar esse dinheiro todinho que ganhou para recuperar a saúde. Um ditado oriental de um filósofo, pensador, diz que os homens trabalham como se nunca fosse morrer, e quando morre, morre como se nunca tivesse vivido. Trabalham para juntar dinheiro, e depois que ajuntam todo o dinheiro, gastam todinho para recuperar a sua saúde. Nessa noite, antes de tudo, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quem te acrescenta as coisas é Deus. No livro de Tobias, capítulo 6, versículo 2, é um livro deuterocanônico, ou seja, extra-bíblico. Só tem na Bíblia Católica. Capítulo 6, versículo 2 de Tobias diz que Deus é quem faz os pescadores terem uma boa pesca. Este livro, esse texto serviu de inspiração para muitos pescadores orarem a Deus antes de irem trabalhar pescando. A pesca acontecia na madrugada, pois pelo dia, pela manhã, os peixes estariam fresquinhos para a venda. Pedro vai na hora certa junto com seus amigos pescarem, mas não apanham nada. A pesca só vai ter resultado, seu trabalho só vai ter êxito quando tiver a fala, a palavra de Jesus no meio. Se a palavra de Jesus estiver no meio do seu trabalho, tudo quanto fizerdes prosperará. Mas quando a palavra do homem está, é como se carrega um dinheiro no saco furado, é como se carregar água no cesto. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Olha só, pessoal. Em Salmo capítulo 46, versículo 5, diz assim, versículo 4, 46, 4. Deus aparecerá no romper da manhã. No romper da manhã. O romper da manhã, ou seja, a madrugada está escura, nevoada, sombria, há relâmpagos, trovões, tristezas. E o resultado é nada, não pesca nada, não pega nada. Mas Deus se manifestará no romper da manhã. Salmo 46. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se estremeceu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está pegando nada, a aflição está tomando conta do seu interior, o medo, o pânico, a dor. Mas o Senhor te visita nessa hora. Deus está no meio dela e não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Versículo 5. Deus a ajudará no romper da manhã. Capítulo 46, versículo 5. Deus ajudará no romper da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está pensando que vai ficar assim? Não vai ficar assim, não. Se prepara que o Senhor vai te visitar no teu trabalho. Vai te visitar no seu particular, no seu movimento que você está fazendo, na sua correria. O Senhor vai te visitar. Tem muita gente que não está nem tão
ligada no que vai acontecer e pensa que Jesus não chegou ali. Quantas vezes eu estou pregando e o Senhor Jesus está bem pertinho de mim e eu não estou vendo. E a manifestação é uma surpresa, é uma caixinha de surpresa. Nessa noite o Senhor Jesus está te curando de um câncer e você não está vendo. Nessa noite o Senhor Jesus está livrando seu filho de uma queda, de um assalto, de um abuso, de um estupro, de uma violência. Sua filha. Jesus está livrando sua casa, sua esposa, seu esposo. Jesus está livrando seu filho de um acidente na estrada. Jesus está visitando. E qual é o teu reconhecimento para ver que a manifestação sobrenatural de Deus está acontecendo aí agora? Você reage como se nada tivesse acontecendo. Passou a noite sombria, você não pescou nada. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram. Imagine, gente. Jesus já tinha se apresentado 2 vezes para os discípulos. Apresenta-se a terceira e os caras ainda não conhecem. Jesus está aqui mais espírito do que físico, porém físico também, a ponto de atravessar paredes. Todas as vezes que os discípulos anteriormente estavam orando ou reunidos de portas fechadas, Jesus entrava na casa e dizia: paz seja convosco. Por 2 vezes esse fenômeno acontece no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19 do Evangelho de João. Jesus aparece e eles não o conhecem. A pergunta é nessa noite: você conhece Jesus? Em João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus. Tem gente que não conhece a Deus como o único Deus. Quando se conhece outro Deus, fica difícil de se interpretar, conhecer quando Jesus está. Porque você serve a Paulo, a Pedro, a Apolo, a João, a Benedita, a São João, a São Pedro, a Santa Maria. Você serve a tantas entidades. E você não sabe qual é a manifestação verdadeira de Deus. Se você está misturado. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus. Não existe outro Deus, gente. Não é Olodum, não é Xangô, não é Maria, mãe de Deus. Porque para ser mãe de Deus, ela tem que ser Deus. Então não existe outro Deus além de Deus. Deuteronômio 6:4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus. Como é que Maria é mãe de Deus? Meu amigo, isso aí me dá às vezes uma certa indignação. Mas vamos ter paciência. Maria é filha de Deus, gente. Ela não pode ser mãe de Deus porque ela é depois de Deus. Ela é apenas uma criação de Deus. Ela é mãe de Jesus, Jesus homem. Aí a pessoa fica sem saber quem é Deus, como é que é Deus, porque vem uma confusão tão grande da igreja romana que usurpa do cristianismo. Na verdade, a igreja romana é uma igreja política que vê oportunisticamente os cristãos como objetos de manipulação política no ano 313 depois de Cristo, por um imperador chamado Constantino de Constantinopla. A primeira igreja não é a igreja romana católica, não, gente. Ela prega engano, idolatria, a idolatria de Roma. Ela não leva o nome do cristianismo judaico, ela não leva o nome da igreja romana, de Roma, ela não é de Israel. Meu Deus.
Se você não tem conhecimento de Deus, você vai ficar embaratado, não vai conhecer como é a manifestação de Deus. A manifestação do Senhor na sua vida precisa ser discernida. Os discípulos estavam com outros deuses nas suas vidas, agora aqui era o trabalho. O trabalho era o Deus do seu momento. Tem muita gente agora que está com um Deus diferente de Jesus, está falando sempre o tempo todo em Bolsonaro ou Lula. Quem é Deus nem é Bolsonaro nem é Lula. Quem é Deus é o Espírito dele que vai se manifestar na sua vida, e ele é a provisão para as tuas necessidades. A nossa provisão não vem de Bolsonaro nem Lula, se bem que quem votar em Bolsonaro vai ter progresso para o país, porque Bolsonaro é capitalista e ajuda o país a produzir, trabalharmos e produzirmos, termos mais resultados. Lula é comunista, incentiva a preguiça, a invadir terras dos outros, a roubar celular e não ter punição. Lula incentiva o homossexualismo, o aborto. Lula não é uma boa opção, mas Lula não é aparição de Deus. Bolsonaro também não é uma aparição de Deus. Nós evangélicos ensinamos em quem as pessoas devem votar? Sim. Nós damos opinião? Sim. Pregamos e também incentivamos as pessoas a seguirem o caminho da ética, dos valores morais. E graças a Deus pelos meios de comunicações que nós estamos tendo aqui agora, o TikTok, o Facebook, o YouTube, a rádio. Porque Lula disse que quer cortar a rádio. Cortar os meios de comunicação, de Facebook, Instagram, Twitter. Ele quer regulamentar. E esse regulamentar, sabe para quê? É para silenciar nós pastores. Como Fidel Castro fez lá em Cuba. Silenciando os pastores. Muitos pastores morreram assassinados para negar a sua fé com o comunismo de Fidel Castro. Muito cuidado, pessoal. A esquerda quer fazer do país, do Brasil, uma Venezuela. Um país onde as pessoas comem lixo, catam lixo. Vocês podem observar que a maioria que apoia Lula são pessoas que estão envolvidas em facções criminosas. Você não vê uma família bem-sucedida fazendo escolhas erradas. Ela analisa, a família analisa. Se bem que tem muita gente irrefletida por aí, tem até evangélico que vai votar em Lula. Eu não recomendo ninguém votar em Lula, porque Lula é ex-presidiário, comprovadamente roubou o país, desviou mais de 900 bilhões da Petrobras, que daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Foi condenado na primeira, segunda e terceira instância. Nós falamos sim de política, nós somos pastores preparados para isso. Mas nós temos que ter discernimento que política, Bolsonaro não é a manifestação de Deus. O mais importante é nós termos... E quem tem a manifestação de Deus vai saber quem é o político melhor. Quem não tem, quem não entende a manifestação de Deus para a sua vida, vota em ladrão, vota em corrupto, como Lula é corrupto. Comprovado, isso não sou eu que estou falando, é a justiça, está gravado tudo na Globo. Então, meus queridos, nós precisamos entender quando é que Deus está se manifestando na nossa vida. Precisamos ficar atento à manifestação de Deus. Agora, por exemplo, Jesus está aparecendo para você. Jesus está aparecendo para você, dizendo para você que quer te usar na obra dele. Se for para ouvir a palavra de Deus e ficar falando em política, eu vou até desligar o rádio. Ei, não desligue não. Ler a Bíblia é ler política, não sabia não, é? Se você ler livro de reis, está lá os políticos reis. Davi era rei, era político. José no Egito era governador.
Naquela época não era a democracia, era a teocracia. Mas quem escolheu o José, apesar de ter sido Deus que aprovou, mas foi o rei Faraó, foi uma democracia, foi ele que aprovou. Na monarquia, democraticamente ele aprovou, porque ele era o rei. Foi um homem que aprovou. Então a política está na Bíblia. Se você não quer Deus pela Bíblia, aí paciência. Paciência, a gente não pode lhe obrigar. Mas você precisa saber quando Deus está se manifestando. Deus está manifestando-se nessa noite. E vai trazer boas notícias para você, provisão para a tua casa. Porque quando ele chega, ele faz a diferença. Faz totalmente tudo diferente do que você já fez até agora. Quando Jesus chega, os resultados são maravilhosos. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Essa resposta é muito seca, muito insensível para ser respondida a Jesus. Não tem entusiasmo, não tem alegria nenhuma. Eles não reconhecem ainda que Jesus está ali. Quando há reconhecimento de que Jesus chegou na casa, há alegria. Mas eles estão tristes. Eu digo nessa noite para a sua vida, não fique triste não. O Senhor Jesus está aí. É Ele que está falando contigo. Você não percebeu ainda que Deus está usando o servo dele, a minha voz, para falar com você? Que a última palavra não vem do homem. A última palavra vem do Mestre, do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Lance a rede para a banda direita do barco. Muita gente está lançando a rede na onde? No lado esquerdo. Está lançando a rede do lado esquerdo. Jesus está dizendo agora: lance do lado direito. O lado direito é o lado certo. Até para a política hoje, o lado direito é que é o lado certo. Até na política hoje, no segundo turno, quando você for votar, lance a rede do lado direito. Não fica lançando a rede do lado esquerdo, não, que você não vai pegar nada, você vai passar fome. O país foi largado com 15 milhões de desempregados na época de Lula. Entendeu? Se ele fosse o melhor político hoje para o Brasil, ele não tinha quebrado o país. Não tinha deixado tanta dívida. Graças a Deus, Deus preparou o Bolsonaro para nos ajudar e pagou as contas dos fiéis. Os alunos que estavam devendo os fiéis, ele pagou, deu uma anistia. E muita coisa boa, o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Em tempo de pandemia, ele mandou todo mundo sair para a rua para trabalhar, que não era para morrer em casa com fome e doente, porque quem fica em casa sem tomar sol fica igual pinto, atrofiado, sem caminhar direito. Nem os ossos se estruturam. Esse governo da esquerda quer que você morra. O projeto de Lula é igual ao de Fidel Castro. Ele falou agora numa palestra que a morte de um combatente não para a revolução. Ou seja, quem era o combatente? Fidel Castro e Che Guevara. Não para a revolução. Revolução de quê? De tomar terras de trabalhadores, de empreendedores, tomar terras, invasões, MST. Não jogue a rede do lado esquerdo não, gente. Jogue a rede do lado direito. Pode jogar que vai vir 153 grandes peixes. É a Bíblia que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Jogue a rede do lado direito. Nós não votamos no lado esquerdo, nós votamos do lado direito. Lançaram, pois, e não podiam tirar a rede de dentro do mar, porque pela multidão dos peixes. Olha a prosperidade. Vocês querem ver prosperidade para o Brasil? É quando nós elegermos Bolsonaro, segundo turno, aí você vai ver que nós já temos 14 senadores eleitos, 101 deputados federais, maioria de governadores, e só basta agora a gente botar 22 lá, no lado direito.
até o lado direito é o que é o lado certo, meu amigo. Lado esquerdo só caminho de incentivo às drogas, liberação das drogas, liberação do aborto, liberação de homossexualismo, casamento gay, obrigar pastores a casar viado dentro da igreja, casar gay dentro da igreja, homossexualismo. Onde você já viu isso? Homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira jacaré, já diz o ditado. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher e os abençoou e disse: crescer, multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28. Quem é que quer mudar isso? Artigo 226 do Código Civil diz que a base da sociedade é a família, homem, mulher e filhos. E artigo 1996 na lei federal brasileira. Estou falando embasado na lei. Estou falando embasado na Bíblia. Apesar de eu não saber falar muito bem, ter um linguajar grotesco, mas eu estou falando a verdade. É isso que Lula quer tirar, a verdade da rede social. Zé Eduardo disse numa entrevista, perguntando a Lula, reportando a Lula, que ele queria... Lula disse que ia regulamentar a rede social. Zé Eduardo disse: isso é uma censura velada. Aí ele disse: ajude, rapaz, não atrapalhe. Ajudar quem? Você, Lula. A tirar a nossa liberdade de expressão, que a gente conquistou com tanta luta. A liberdade de expressão, liberdade de falar em público, liberdade de cantar. Bolsonaro é ruim para a Globo, sabe por quê? Porque ele cortou Lei Rouanet. Ele vai cobrar os impostos que a Globo sonegou, está sonegando. Por que a Globo antes estava contra Lula e agora está a favor? Porque ela sabe que Lula vai dar anistia à dívida da Globo e vai continuar com aquelas novelas malignas, aquelas programações deturpadas contra a família. Tudo de ruim está lá na Globo. Vocês viram agora que o bruxo Nick Vanilla disse que quem vota em Bolsonaro contraria Lucifer. Quem vota em Lula favorece a Lucifer. Esse vídeo o STF mandou tirar do TikTok, mas nós temos ele gravado no celular. Lá na galeria, muita gente tá salva. Porque as ideologias da esquerda não trazem prosperidade para o nosso país. Só trazem tristeza, morte. Mas nessa noite o Senhor Jesus está indo buscar os Pedros, os Natanaéis, os Tomés, os incrédulos, você que não cria na palavra de Deus, que negou, mas o Senhor Jesus sabe que você é precioso para Ele, você é preciosa. Ele vai atrás de você. Não importa se você já negou, se você desistiu da fé, o Senhor sabe que você tem capacidade. Não importa se você é cético, se você é ruim, aquela pessoa ruim. O Senhor está indo atrás de você e Ele quer te usar na obra dEle. E está dizendo nessa noite que vai te prosperar. Pode jogar a rede do lado direito. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João Evangelista, aqui no texto não diz, na Bíblia não fala, mas é o próprio escritor desse livro, que ele é o discípulo amado, disse assim: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Na verdade, Pedro estava com uma veste abaixo, uma veste interna, e depois ele colocou uma veste externa para se encontrar com Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus pega e alimenta seus discípulos com peixes e pão. Mais uma vez ele faz um milagre. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes dos que apanhastes.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Eles contaram, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Pois que já saberia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: amas-me? Olha aqui, Jesus vai recuperar o cara que negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pergunta e ele responde: tu sabe que te amo, Senhor. E Jesus diz: apacenta então as minhas ovelhas. Jesus está indo te buscar hoje, para você voltar, pastor, obreiro, presbítero, voltar a pastorear, voltar a cuidar do rebanho. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A esquerda mandou você fechar a igreja na época da pandemia, você não aguentou, parou, não voltou mais. É hora de voltar. É hora de buscar os peixes. É hora de evangelizar na boca de fumo. É hora de levar a luz para o aflito, oprimido. É hora de levar a palavra em tempo, fora de tempo. Pregar nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos hospitais, nos presídios, seja onde for, levar a palavra de Deus. Jesus tem um plano na tua vida, meu irmão. Não importa se você escandalizou, se pecou, se adulterou, se prostituiu. Quem é o ser humano? Um ser humano não é nada. Ele peca. Mas Deus levanta e vai atrás. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é quem justifica você. E nessa noite, Jesus está indo buscar suas ovelhinhas, seus obreiros, no monturo, onde você estiver. Não importa. Está trabalhando, está na padaria, está ocupado. É hora da vitória, é hora de chegar para os pés de Jesus, é hora de prosperar. Tudo na sua vida agora vai dar certo, porque você vai jogar a rede do lado direito. Chega de jogar a rede do lado esquerdo, viu? Não joga não, do lado errado. Joga do lado certo. Joga do lado de Jesus. Joga do lado que Jesus mandar. E a bênção vai chegar para a tua vida. A cura, a libertação, a riqueza, a prosperidade. A bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, estamos chegando a mais um finalzinho do programa Compromisso com a Palavra. Quero mandar um abraço para o meu locutor preferido da cidade de Simões Filho, nosso amigo Alex Barros. Deus abençoe, Alex Barros, onde você estiver.
hoje ainda está aí fazendo a festinha das crianças, Simões Filho, parabéns. Meu irmão e amigo Alex Barros, apoiando ali a deputada estadual Cátia Oliveira, do nosso amigo prefeito da cidade, Simões Filho, Dinha Tolentino. Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de Alex Barros e toda a sua família, todos os ouvintes da rádio 90,7 FM, nossa, para ouvir no bairro da Pitanguinha. Todos os bairros Simões Filho, Cia, Ponte Parada, Salvador, Cassange, Coração de Maria, Jardim Campo Verde. Muito obrigado por vocês, Areia Branca, estarem ouvindo o nosso programa Compromisso com a Palavra. E vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma realização desse programa Compromisso com a Palavra. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de Glória a Deus. oração. Muito obrigado, Pai, por mais uma realização do programa Compromisso com a Palavra. Fica conosco em nome de Jesus, toma nas tuas mãos todas as vidas que acompanharam, para a honra e glória do teu santo nome, porque teu poder reine agora para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações inefáveis do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Até a próxima, se Deus quiser.